Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá, vai tomar no cu a dancinha do Paquetá. Tágio, o Brasil não tem nada, cara. Não tem nenhum setor do time que você possa elogiar. O primeiro tempo do Brasil, ele foi tragicômico e não deveu nada à semifinal de 2014 contra a Alemanha, que resultou no 7-1 naquela partida. Não deveu nada. E o craque Neto ficou maluco, rapaziada. Detonou geral. Veja o que ele e outros jornalistas falaram. Cara, brincadeira esse Ancelotti, né, cara? Escala mal o time. Tô saindo da rádio aqui, ó. Da TV Bandeirantes. Escala mal o time. Casimiro, há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola? Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá, vai tomar no cu a dancinha do Paquetá. Vai se fuder a dancinha do Paquetá. Joga porra nenhuma. Ibanhas, Igor Thiago, não. Vamos mudar. Bota o Danilo Santos. Bota o Danilo, bota o Luiz Henrique, bota o Ryan, bota o que o Endrick fez para essas pessoas aí? Eu não tenho entendimento, eu não consigo entender como é que o Endrick não joga, não entra. Então vamos ver contra o Haiti, que joga hoje contra a Escócia, né? Quem ganhar esse jogo é líder da chave. Agora é impressionante o seu Ancelotti, que não teve visão nenhuma de substituição. Ah, vamos se fuder, vai. O problema é o técnico, o trabalho dele é muito ruim. Vou repetir, o trabalho é muito ruim. Ah, não teve o ciclo inteiro de Copa? Concordo. Não estou aqui dizendo que deveria ser a excelência, que o Brasil tinha que estar voando, mas, cara, o mínimo tinha que ter. O Brasil não tem rigorosamente nada. Do ponto de vista coletivo, não tem nada. Defesa não existe, o meio-campo menos ainda, o ataque vive de lampejos, individualidades. É isso que você defende do Endrick. Eu concordo que o Endrick deveria jogar, mas assim, é um negócio aleatório, cara. Ele poderia estar no lugar do Rafinha e colocar para dentro do gol aquela bola que o Rafinha não alcançou, que o Bruno Guimarães cruzou, poderia não ter alcançado. A gente não sabe o que ia acontecer. Porque ele, Luiz Henrique, qualquer um outro, num time que não tem conteúdo, no segundo tempo houve uma queda do Marrocos, acho que cansou um pouco, o time caiu de rendimento. Então quem entra no segundo tempo tem uma vantagem, né? Não enfrenta o Marrocos tão impositivo, ocupando o campo de ataque, agredindo o Brasil, é mais fácil jogar assim. Então o que eu falo assim, comparação de quem entra com quem começa o jogo tem que ser muito relativizado, porque esse é um outro momento do jogo. Então o cara que vem do banco vem descansado, o adversário já não está com a mesma condição física, já muda o seu comportamento, então você pode encontrar um jogo menos complicado. Mas foi uma atuação muito ruim, o time do Brasil não tem nenhum conteúdo, é pessimamente preparado para essa Copa, acho que o trabalho do Ancelotti é muito ruim. O Brasil foi buscar um técnico estrangeiro do primeiro escalão. Então você espera o quê? Alguma coisa realmente, né, que faça sentido. Ah, não vai estar o ideal, mas que estivesse pelo menos num determinado estágio. O Brasil não tem nada, cara. Não tem nenhum setor do time que você possa elogiar. E aí tudo que você fala aí de erros individuais é consequência de um jogo coletivo que nem existe. O próprio gol do Brasil é uma jogada individual. É um lampejo de um jogador talentoso que consegue fazer a jogada do gol. É isso, apenas isso. Porque jogo coletivo não tem nada. É tudo intuitivo. O trabalho dele está bem aquém, cara. Bem aquém. Aliás, é uma coisa que vira e mexe, alguém fala, se fosse o Dorival estava criticando, está criticando o Ancelotti também, meu irmão. Não tem esse negócio, não. Vocês defendiam um técnico estrangeiro? Sim, porque daqui do Brasil não tem mais ninguém. Então traz um estrangeiro. Então esse estrangeiro tem que mostrar que ele é melhor, que ele é diferente. Ele não mostrou até agora. Mas teve só um pouco mais de ano, concordo, mas ter um antes. Não estou cobrando aqui a excelência, mas o mínimo, a gente não vê nada ali, cara, nada. O primeiro tempo do Brasil, ele foi tragicômico e não deveu nada à semifinal de 2014 contra a Alemanha, que resultou no 7-1 naquela partida. Não deveu nada. O retrato do primeiro tempo do Brasil, diante do Marrocos, e o que aconteceu naquele primeiro tempo de Brasil e Alemanha em 2014 foi a mesma coisa. A diferença era o ímpeto das duas equipes e o talento individual da Alemanha. Porque eu nunca vi uma seleção recentemente tão espaçada, tão esburacada, com tantos erros individuais de saída de bola, entregando gratuitamente a posse para a seleção do Marrocos, que naturalmente já seria uma seleção que, até pela organização de meio campo, sufocaria a saída de bola do Brasil. Ou seja, me parece que não assistiram aos jogos de Marrocos para entender as variações, para você justamente sair dessa pressão. E individualmente uma equipe que estava completamente desconectada da realidade, exceção ao lampejo do Vinícius Júnior, que fez um belíssimo gol para salvar o placar. Porque o segundo tempo, que você fala que houve uma mudança, Pilhado, eu vejo muito mais
uma falta de qualidade física de Marrocos para suportar a intensidade do primeiro tempo do que somente uma organização do Brasil. Ele mudou o Casemiro, colocou o Fabinho em campo, depois começou a colocar outros jogadores, entrou o Matheus Cunha, o Luiz Henrique, mas assim, o desenho coletivo, a organização não mudou em absolutamente nada. Nada. O Brasil vivia de bola esticada na esquerda para tentar encontrar o Vinícius Júnior e ver se o time desenvolvia alguma coisa para buscar um gol da virada que seria milagroso, pelo que foi o semblante do jogo. Então, o que me causa muita preocupação é que, ao longo de toda a história, o Ancelotti sempre foi um cara muito cuidadoso em organização de meio campo. Desde os tempos do Parma, lá nos anos 90, depois na Juventus, depois no Milan, aí Chelsea, aí Bayern de Munique, aí Paris Saint-Germain e depois no Real Madrid. Sempre foi um cara muito cuidadoso na montagem com o meio campo, equipes equilibradas, equipes que desenvolviam muito bem o trabalho de transição, seja para jogar em contra-ataque ou então alguns times um pouco mais propositivos, mas sempre um time em que o coração tático era o meio-campo. E o Brasil, no meio-campo, ele é completamente dilacerado taticamente com o esquema e com a escalação que o Ancelotti se propõe a fazer na seleção brasileira. Me parece uma seleção para tentar agradar um grupelho, agradar alguns amigos, a tentar colocar todo mundo que midiaticamente nesse momento seja interessante, mas se esquece que Copa do Mundo e justamente uma seleção, alguns grandes e bons jogadores podem e devem sentar em banco de reserva se for necessário para você montar um time que tenha uma estrutura que te faça ser competitivo e ganhar uma Copa do Mundo. Em 94, exceção ao Romário, o grande cara da seleção era o Raí. Capitão da seleção, era um monstro, um meia cerebral, espetacular jogador, que deu 2 Libertadores ao São Paulo, um título mundial em 92 e foi pro banco de reservas porque não encaixou no sistema. E entrou o Mazinho, que era um cara extremamente talentoso também, muito mais de veia defensiva, um lateral, jogar pela direita, pela esquerda, um segundo volante espetacular, fazia todas as funções e entrou para salvar taticamente um buraco que havia naquela seleção. Por quê? Porque pensou-se naquele momento que o meio-campo era importante. Fez lá um arroz-feijão, 2 linhas de 4, 2 jogadores na frente, uma dupla, Bebeto e Romário, e resolveu a parada. E se precisar em algum momento o Rafinha sentar no banco, Paquetá sentar no banco, para você priorizar o Vinícius lá na frente com o centroavante, fazer uma dupla, refazer o meio-campo do Brasil, sentar o senhor Casemiro, transformar o Bruno Guimarães talvez no primeiro cara de saída, recolocar um cara mais intenso do lado dele, o Danilo, o Fabinho, enfim, qualquer montagem, mas para proteger o meio-campo do Brasil vai ter de ser necessário e mais do que isso, vai ser obrigatório a partir do próximo jogo o Brasil ter um meio-campo. E já não é de hoje, pelo menos da minha parte, que eu venho enxergando esse tipo de postura equivocada na escalação da seleção brasileira e na montagem tática, que é o mais importante.